para as futuras gerações. O mercado global de crédito de carbono está em ascensão, avaliado em bilhões de dólares. Com as pressões para reduzir as emissões de carbono e adotar práticas mais responsáveis, com as emissões de dióxido de carbono superando inacreditáveis 37 bilhões de toneladas mundo afora desde 1960, o crédito de carbono, sem dúvida alguma, se tornou uma peça central na busca pela neutralidade de carbono. Ao adquirir e comercializar créditos de carbono, as empresas podem compensar suas emissões e contribuir para um futuro mais limpo e mais saudável. Olha, um dos pontos mais importantes da B4 é que o protocolo de ação climática tem uma garantia de imutabilidade de dados, de transparência e de rastreabilidade em tempo real, garantindo, assim, que você terá um ambiente seguro para iniciar o seu plano de sustentabilidade. Se você está entrando nessa bolsa para comprar um crédito de carbono e compensar a sua pegada, você pode ter certeza de que estará operando em um ambiente seguro. Afinal, cada pessoa decide qual tipo de crédito deseja comprar e, de forma autônoma, já terá acesso ao ativo. Antes de prosseguir e dar o pontapé inicial na série de apresentações e depoimentos que teremos hoje, eu gostaria de destacar, pessoal, diante dessa plateia notável que se reúne aqui hoje, a incrível jornada que nos trouxe até esse ponto. Tudo começou em 2020, quando a startup Startem foi fundada pelos visionários Odair Rodrigues e Mozart Fernandes, hoje aqui presentes. Esses dois empreendedores extraordinários, com vasta experiência na indústria de blockchain, uniram forças para criar uma plataforma de inovação. Já em 2021, os empreendedores identificaram uma crescente demanda no mercado e um número cada vez maior de empresas adentrando o mundo da tokenização em busca de soluções para os desafios tradicionais. Foi nesse momento que nasceu o protocolo Startem, uma visão inovadora que abriu portas para o que estava por vir. Em 2022, a Startem consolidou-se com sua tecnologia blockchain proprietária e aprimorou seus processos, tornando-se uma referência para empresas que buscam entrar no mercado de blockchain. E agora, em 2023, a B4 Capital emerge dessa consolidação. É o resultado de uma dedicação incansável de uma equipe e de líderes que enxergaram o potencial de transformação que o mercado de crédito de carbono poderia trazer. Os líderes da B4 não apenas reconheceram as oportunidades no mercado de blockchain, mas também se comprometeram a criar uma solução que transcende os desafios convencionais. Esta é a história que nos trouxe até aqui hoje, à beira de um novo capítulo para a B4, uma jornada de inovação, de compromisso e de uma visão compartilhada para moldar o futuro que queremos ver. A cada passo, a B4 tem se tornado mais do que apenas uma ideia. Ela agora já é uma realidade, uma plataforma que tem o poder de unir investidores, de unir empresas e de unir empreendedores em prol de um mundo mais sustentável e mais próspero. Ao abraçar a missão da B4, estamos assim adotando o espírito da responsabilidade coletiva. Juntos, estamos rejeitando a complacência e abraçando a ação, convertendo a nossa indignação coletiva em ação efetiva. Não se trata apenas de números, não se trata apenas de lucros, trata-se de preservar o nosso planeta e criar um ambiente em que as futuras gerações possam prosperar. A B4 é o reflexo do nosso compromisso compartilhado de enfrentar os desafios climáticos de frente, transformando-os em oportunidades para a inovação e para a mudança. Juntos, podemos construir um mundo onde a sustentabilidade seja a base sobre a qual construímos o nosso sucesso. Muito obrigado por fazerem parte desse momento decisivo e, claro, por compartilhar conosco o compromisso de criar um futuro mais brilhante e mais sustentável para todos nós. Meu muito obrigado a todos aqui presentes. Bom, aqui no nosso evento de lançamento de hoje, como eu já mencionei, uma plateia notável, eu, sem mais delongas aqui, gostaria de apresentar logo a nossa primeira apresentadora, não poderia ser diferente, a Patrícia Ellen já se encontra aqui? Já está presente? Ela está chegando já. Bom, a Patrícia, que é co-founder aqui do Aya Earth Partners, que está nos brindando com esse espaço aqui de última geração, muito convidativo, como vocês puderam ver. Vim aqui conhecer na última semana e fiquei muito bem impressionado com
a forma como esse ambiente é convidativo e está sempre buscando exercer as melhores práticas aí para representar esse futuro possível que hoje a B4 vem ao encontro desse ideal, norteados nessa missão da gente fazer acontecer um futuro diferente. Mas, como eu disse, sem mais delongas, apresento aqui desde já a Patrícia Ellen, que, sem dúvida alguma, nos recebe muito bem, e vai estar aqui, olha ela aí. Então, está contigo aqui o microfone. Muito bom te ver, e o palco é seu. Salva de palmas aqui para a Patrícia Ellen, por favor. Gente, que responsabilidade, hein? Fiquei até nervosa aqui. Obrigada, André, Moisés, toda a turma aqui da B4. A gente está super feliz de ter esse evento aqui com vocês. É um momento muito simbólico, né? Muito importante para o Brasil e para o mundo. É a gente mostrar, fazer esse movimento aqui de mensurar, né, o impacto dessa nova economia que a gente quer ver acontecer no mundo. E então queria contar um pouquinho onde vocês estão aqui, por que para a gente é tão simbólico isso está acontecendo aqui hoje. Então, eu sou Patrícia Ellen, estava como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia até ano passado, até abril, onde eu fiquei um pouquinho mais que 3 anos. Também estava responsável pelo gabinete de crise para a gestão da pandemia, da Covid. Então, algumas de vocês devem lembrar de mim ali repetindo todo dia: fique em casa, quais estabelecimentos poderiam estar abertos. Tenho certeza que muitos aqui já me xingaram muitas vezes também, peço desculpas. Parece que está tão distante da gente tudo o que aconteceu, mas não está, né? E é essa a razão pela qual a gente se uniu aqui na criação da AIA. Antes da secretaria, eu tocava uma empresa de saúde e tecnologia do grupo United Health chamada Optum. Trabalhava muito com entendimento de pandemias, epidemias, o impacto climático nisso, os desafios que a gente, como sociedade, vai enfrentar para frente. O Brasil é um dos únicos países do mundo que a gente chama ali da tripla carga, né? Porque a gente envelheceu rápido, então temos uma população, de um lado, parecida com a da Suécia, mas continuamos com questões de países em guerra civil e desafios tropicais e de países subdesenvolvidos também. Então, a gente tem 3 sistemas em um. E, então, quando a gente viu que a pandemia foi um treino do que poderia vir pela frente, nós também percebemos que o nosso desafio era a nossa maior oportunidade, né? Hoje, nós temos um desafio que nós todos, nessa geração, temos o dever de dedicar algum tempo para que ele seja resolvido, que é exatamente que a gente acelere a descarbonização da nossa economia e crie um novo modelo de trabalho que seja mais sustentável, próspero e inclusivo. Nosso país, nas últimas décadas, e eu não vou falar de gestões e mandatos, todos nós fazemos parte desse país como sociedade, a gente não consegue crescer mais do que 2,5% ao ano, a gente aumentou as desigualdades e o desmatamento. E a gente tem, hoje, uma população, um país que é o maior celeiro de alimento do mundo. Ano passado, a gente teve recorde de exportações de carne, frango, soja, milho, minério de ferro, mas também tivemos o recorde em número de pessoas passando fome, né? Então, somos o maior celeiro, maior número de pessoas passando fome. Há 2 semanas atrás, a gente teve um dado que passou despercebido por todos nós, mas nós perdemos 10 posições no ranking de complexidade econômica, porque a maior parte das nossas exportações hoje são de produtos de menor valor agregado, né, e uma concentração muito grande em pouquíssimos países. Saiu uma notícia ontem no Financial Times, e o Financial Times agora tem uma parte 100% dedicada ao Inflation Reduction Act. Alguém aqui sabe o que é o Inflation Reduction Act? Tem tudo a ver com o que a gente está fazendo hoje aqui, é importante que a gente conheça. Foi o maior pacote econômico lançado na história recente por um país, foi lançado pelos Estados Unidos no ano passado, e está injetando 1,8 trilhões de dólares na economia americana. Esse pacote espelha a curva de emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos. É um pacote para injetar recursos nesses novos negócios aqui que a B4 vai monitorar, vai mensurar. E, com isso, desde o anúncio, só nos últimos 4 meses,
200 bilhões de dólares de investimentos foram anunciados nos Estados Unidos de empresas europeias e chinesas na nova economia, na transição energética nos Estados Unidos. Se vocês falarem com as maiores empresas brasileiras que exportam produtos de valor agregado e commodities, elas vão contar para vocês que hoje é mais barato colocar uma planta de processamento nos Estados Unidos ou em Omã, porque tem incentivos para que essas plantas sejam construídas lá, para que essa redução de emissões e esses produtos de valor agregado fiquem nesses países. A resposta inédita da Europa foi o European Green Deal, um pacote de 1,6 trilhões de dólares. A primeira vez que a Europa, em muitas décadas, entrou em uma disputa protecionista para responder aos Estados Unidos e à China. Até então, a Europa era referência em regulação e no que a gente chama de moral suasion, incentivos para mudanças de comportamento. Se não fizermos nada, os resultados que a B4 vai medir, André, não vão ser muito bons, porque os incentivos econômicos não estão nos ajudando. Precisamos responder com incentivos adaptados para a realidade do Brasil. Nós não teremos 1 trilhão de dólares para investir. É por isso que foi lançado, semana passada, uma primeira resposta do governo federal com o PAC, mas tem um programa que precisa da atenção e engajamento de vocês, que é o Plano de Transição Ecológica, capitaneado pelo Ministério da Fazenda, e que talvez seja uma das respostas que a gente precisa dar nesse momento. Não podemos esperar outros mandatos. Eu contei para vocês que, em 4 meses, 200 bilhões de dólares foram anunciados exatamente nos negócios que a gente precisa trazer para o Brasil. É um momento único que a gente está vivendo, econômico, climático e social. Comecei minha fala dizendo que o nosso maior desafio é a nossa maior solução. Não tem nenhum país no mundo que tem tantos ativos como o Brasil, energéticos, minerais, naturais e humanos. Nós temos os ativos a nosso favor. Nós precisamos ter os projetos e a nossa sociedade unida para uma representação internacional. Aí alguns de vocês podem estar perguntando, Rodrigo Jorge, especializado nisso, onde está a OMC em tudo isso? É uma pergunta que eu me faço todos os dias, Rodrigo. Mas a gente está num momento onde as pessoas estão se sentindo ameaçadas com acesso à comida e à energia. Na COP desse ano, nós vamos ter 4 principais temas: transição energética, acesso à comida, então a produção alimentar, finanças e natureza. O Brasil é visto como um parceiro natural para debater natureza. A minha provocação para vocês é que a gente passe a liderar os outros 3 debates. Afinal de contas, nós fornecemos os alimentos. Nós somos um país que tem energia renovável. E nós somos criativos e precisamos de mecanismos financeiros que funcionem para que esses recursos fiquem aqui. A meta da criação da AIA é que a gente prove que é possível gerar valor para os negócios com o modelo carbono zero, que é possível também que o Brasil vire o protagonista nesse debate internacional e que a gente leve as nossas soluções para o mundo. Hoje, a gente passa muito tempo debatendo justiça climática, mas os planos econômicos estão levando os recursos para o caminho oposto. É isso que a gente precisa mudar. Então, meu convite para vocês, assinem no Financial Times, eu não estou ganhando, não é publicidade não, tá, gente? Lá tem um link que você recebe gratuitamente informações sobre o Inflation Reduction Act. A gente precisa entender que o mundo está passando pela maior revolução geopolítica e econômica que todos nós vamos ver na nossa vida. E a base dela tem a ver com a descarbonização da economia. A AIA trabalha com 5 grandes transições. A primeira, produção alimentar e uso do solo, exatamente porque no Brasil 73% das nossas emissões são de uso do solo e também do desmatamento, que celebramos agora a grande redução que aconteceu na Amazônia, mas há um grande trabalho pela frente em várias outras regiões. Há a destacar o Cerrado, que é um lugar pujante e que precisa dar um exemplo também de agricultura sustentável. O segundo bloco é a transição energética, que é o grande desafio desses países que eu mencionei agora, que trouxeram esses planos exatamente para investir em tecnologia e inovação na transição energética. Mais de 60% das emissões mundiais são de energia. Então, segunda grande transição que a gente trabalha aqui. A terceira grande transição, soluções baseadas na natureza. Bioeconomia sozinha é um mercado hoje de mais de 8 trilhões de dólares. O Brasil nem aparece nesse mapa.
Então, vamos agregar valor aos nossos produtos e exportá-los já com valor adicionado. Nós temos, sim, que ser os maiores exportadores de alimentos, mas alimentos que agreguem valor, que os empregos de valor agregado fiquem também no Brasil. Porque, sim, somos pessoas de negócio, mas, acima de tudo, somos brasileiros. Eu, pelo menos, quero que as minhas 2 filhas cresçam aqui. Podem viajar ao mundo inteiro, como eu tive a chance de fazer, mas que possam ter negócios prósperos também no Brasil. Por isso que também a nossa 4ª transição, ela fala sobre economia circular, sobre materiais, sobre como ter uma vida mais regenerativa, uso de plásticos, minérios. E a 4ª, finanças sustentáveis. Através dessas 5 transições e conectando vocês, trocando ideias e práticas, nós acreditamos que a B4 aqui vai ter um papel fundamental para mensurar os resultados e a prosperidade de todos esses negócios. Então, que vocês usem a Casa Aya, Aya significa espírito ancestral, para que a gente lembre que está na hora da gente resgatar a beleza desse país, que passa pela diversidade que nós temos, não só na natureza, mas também nas pessoas de diversas origens. E que a gente use isso para ter esse protagonismo global e ocupar os nossos espaços. Agora, em setembro, nós temos a Climate Week, depois nós temos a COP, Davos. Eu queria chamar a atenção para vocês que nós vamos também ser hosts do G20. E é ali que esse debate econômico acontece. E é ali que nós temos que alimentar a informação com o que nós temos de ponto de legitimidade de fala para agregar a esse debate, que é criação de valor para a nossa economia e para os nossos negócios. Sejam bem-vindos, muito sucesso para a B4. Uma honra estar aqui com vocês hoje novamente. Muito obrigada. Agora sim. Bom, obrigado, Patrícia, aí, pela sua abertura aí sempre muito contundente, dando esse senso de urgência, como eu disse na minha apresentação também. E é isso, pessoal. Dando sequência aqui no nosso evento de hoje, no grande lançamento da B4, não poderia ser diferente, vamos ouvir do homem, Odair Rodrigues, ele que é founder da Bolsa B4 e hoje vai nos contar um pouco sobre o propósito da B4, também sobre como funcionam os protocolos dentro da B4, todos os aspectos de funcionalidade e de utilidade, sobre a estrutura de tecnologia, claro, e também as parcerias que a B4 está firmando, visando fazer um projeto vencedor. Tenho certeza que será o caso. Então, salva de palmas aí para o Odair. Alô, alô. Tudo bem, gente? Tudo jóia? Bom, para quem não me conhece, eu sou Odair Rodrigues. Para quem me conhece também, então pode sorrir que sorrisos não geram crédito de carbono, não geram carbono, né? Negativo. Bom, eu vou contar um pouquinho da história da B4, um pouco do ponto de vista de conceito, né, que a gente está adotando para poder trabalhar. Acho que todo mundo que está aqui sabe que esse mercado, o desafio, ele é muito grande ainda, do ponto de vista de... Vocês estão me ouvindo bem? Está chegando bem? Está chegando? Está baixo? Está baixo? Assim, tá bom, tá bom. Som, assim? Assim, tá bom? Tá para ouvir? Tá? Os desafios são grandes, né? Então, tanto a área de desenvolvimento, né, nessa área do carbono, quanto a área financeira também está em evolução. E aí a gente olha bastante para o mercado já há muito tempo, a evolução das finanças, né? Então, a gente vê as moedas digitais surgindo, e isso torna o nosso desafio, a responsabilidade muito evidente. Então, eu vou explicar um pouco como vai funcionar a B4, um pouco técnico e um pouco de conceito. É óbvio que o tempo é curto, não dá para se aprofundar, então quem tiver interessado depois em conversar, fazer uma agenda de reunião, a gente está à disposição, tá? Nosso time vai estar disponível para conversar. Então, vamos lá. Pode ir passando os slides aí, por favor? Bom, como o André falou no começo, a gente começou em 2020, quando aquela coisa da criptomoeda, do blockchain estava surgindo, que também é um assunto um pouco difícil, né? Porque no começo, criptomoeda, blockchain, tinha um certo preconceito com essa prática, porque nem todo mundo entendia como funcionava, houve muitos golpes, né, nesse momento, e a gente procurou entender esse mercado e trazer um certo profissionalismo para ele, para poder dar um pouco de garantia e segurança para as empresas poderem se apoiar
e poder criar negócios disruptivos dentro dessa área do blockchain. E quando a gente consolidou isso foi muito através de projetos que chegaram até a gente, de empresas consolidadas, empresas responsáveis, e a gente desenvolveu alguns projetos de tokenização para poder atender essas empresas. E nesse meio tempo chegou projetos para tokenizar o crédito carbono. Nós ainda éramos céticos, né, com a questão do crédito carbono, assim como acho que a maioria aqui no começo. Então a gente estudou muito, falou, puxa, será que é um caminho correto fazer esse trabalho agora, onde o momento onde se fala em blockchain e criptomoeda não é bem aceito e o crédito carbono ainda não é entendido como de fato você mede e inventaria, né, isso? Aí eu falei, olha, é um desafio difícil, vamos deixar um pouquinho mais para frente? E aí a gente esperou um pouco, aí o mercado de novo começou a amadurecer um pouco mais das criptomoedas, e aí vocês devem ter lido várias notícias, né, no mercado, ler em alguns países que foram aprovados, aqui no Brasil também foi aprovado, enfim, existe um caminho, né, para poder trilhar agora, um pouco mais, vamos dizer assim, regulamentado, obviamente com vários ajustes que precisa ter ainda. E aí isso nos ajudou a tirar de volta o projeto da B4, do crédito carbono da gaveta. Então, em 2022, a gente consolidou a parte tecnológica do blockchain, a gente procurou estudar bastante como ele funcionava e procurou entender como é que a gente aplica ele no dia a dia para não ser essa coisa burocrática que ninguém entende, mas ele poder trazer uma certa facilidade para quem vai entrar no mercado e começar a operar de fato, né? Então, a gente facilitou um pouco esse acesso. E aí, em 2023, a gente tirou realmente da gaveta B4, começamos a falar com parceiros que a gente vinha falando ao longo de 5 anos e consolidamos alguns aspectos para a gente começar a realizar pilotos, enfim, e ir para mercado de fato. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, os fundadores da B4, os fundadores do grupo Startem, quero dizer, somos Odair, Mozart e Cauê. E aí eu vou explicar só uma parte bem interessante desse empreendedorismo um pouco mais avançado, mais disruptivo, mais rápido, né? Assim como o André falou no início, eles se complementam de várias formas, né? Então, a minha vivência, né, na área de consultoria, auditoria, enfim, ela dá um certo controle para as operações. O Mozart, ele já vem de uma época que ele nunca entrou num banco, né? Então, ele não sabe o que é pegar uma fila de um banco. Aliás, esses dias você soube o que é pegar uma fila de banco, né? E o Cauê, ele trouxe para a gente assim um senso de maturidade, de visão de mercado diferente do que a gente tinha desse mercado somente disruptivo. Então, é uma mistura de processo, né? Uma mistura de disrupção tecnológica, visão de marketing, enfim, uma visão mais atual do game. Opa, tô falhando o micro. Opa, voltou, né? É uma mistura também da galera do game, né, que hoje está 100% no celular, não sai do celular, e uma mistura de visão um pouco mais de mercado tradicional, né, mais madura, que é o Cauê. Então, a gente acaba se complementando e a gente tem absorvido, né, essas pancadas de mercado, essa pancada de início, e esses nossos investimentos para tirar esse negócio do chão, ele começa com essas 3 pessoas aqui de conhecimento inestimável. Pode passar o próximo. Bom, a nossa missão da B4, né, é ser um centro de liderança para essa transição, né, que precisa acontecer. A gente tem bastante pressa nisso e a gente tem alguns pilares aqui que é os fundamentos da B4. B4 por causa desses 4 pilares, né, transparência, imutabilidade, inclusão e rastreabilidade. Quando a gente fala de transparência, a gente quer que as negociações de crédito de carbono, as negociações desse mercado, elas tenham uma transparência de verdade para a gente responder às perguntas que o Pacto Global vem fazendo ao longo dos anos, né? Eu sou de 1981 e em 1990 nós já tínhamos na cidade de São José dos Campos o luxo do lixo, onde o pessoal vinha na casa da gente e ensinava a separar o lixo, né? E quando vinha fazer a coleta, o lixo já ia separado e recebia-se uma bonificação por isso. E a cidade fazia uma prestação de contas todos os dias nos jornais.
o quanto de lixo foi capturado, o quanto de lixo foi reciclado, e as famílias recebiam uma bonificaçãozinha. Talvez só quem é de São José dos Campos deva conhecer esse processo. A imutabilidade que a gente coloca dentro dessa equação é a blockchain. O porquê disso? Porque a gente tem, hoje, uma dificuldade de ler os dados. Hoje a gente está viciado com a tecnologia e toda vez que chega um dado para a gente não sabe se esse dado é verdadeiro. Então, no primeiro momento que a gente entendeu como era difícil mensurar essa coisa do mercado de crédito de carbono, a gente decidiu o seguinte: todos os dados que chegarem até a gente, ele vai precisar vir bruto, e assim a gente customiza ele para poder dar melhores respostas. Então, a imutabilidade com blockchain, ela acaba dando uma segurança melhor para a gente poder trabalhar. E a inclusão, de fato, é que a gente, sim, é uma bolsa, né, de negociação, uma bolsa disruptiva, mas a inclusão ali ela vai ter que estar intrínseca na nossa operação. Então, projetos que não têm, por exemplo, investimentos para poder se tornar sustentável, a bolsa vai ter que trazer eles para dentro de forma prática, né? E vocês vão ver isso no final da apresentação, como essa prática de forma fica de forma tangível. E a rastreabilidade é para que órgãos reguladores, auditorias, controladorias, governo, possam olhar isso, né, e ver o ponto de início, o ponto fim, para poder conseguir auditar nos seus relatórios, verificar. E o mais importante, né, o corpo jurídico de qualquer empresa precisa olhar para esses documentos e ter uma segurança na hora de dar uma opinião, né? Então, isso vai responder bastante pergunta, né, que tem muito advogado que tem muita dificuldade em se posicionar, em falar se isso está bom ou está ruim, se enquadra, não se enquadra. Então, nossa preocupação foi para ajudar também o corpo jurídico das empresas a poderem olhar isso a olho nu, né, e não precisar de tanta complexidade. Vocês percebam aqui que a gente fez uma conta com um dos fundadores dos projetos que a gente incubou, que é o Márcio, que ele disse que a gente tem que evitar as 7 toneladas, né, por ano, né, por pessoa. Então, é uma missão de cada um, né, aliás. Próximo slide. Bom, essa já é uma das entregas, né, da B4, a nossa vertente de educação. Ela faz parte do nosso sistema de gerenciamento de sustentabilidade. O ClimaI é uma inteligência artificial, assim como o ChatGPT, mas ele está no site para responder perguntas mais básicas, né? Se você entrar lá hoje, se você perguntar assim, como é que eu reciclo o pó de café, vai te responder. Como é que eu faço para inventar um crédito de carbono, vai te responder. E a gente vai investir bastante nessa principal iniciativa que é a educação, né? Eu acho que tudo começa com a educação. Então, isso já é uma entrega da B4 que vocês podem acessar e aproveitar bastante lá, né? Já que todo mundo aqui deve saber mexer no ChatGPT, é igualzinho, tá? Próximo. Bom, essa parte aqui é um pouco do protocolo de ação climática da B4. Eu vou fazer resumos breves aqui, mas ele é muito mais completo do que eu vou falar. Então, no primeiro momento, a gente criou um protocolo chamado ACT. Esse protocolo ele foi criado por uma startup, que é a Startem, né, que está acima da B4 incubou, e eles criaram um protocolo para medir a pegada de carbono de pessoa. Então, quando uma pessoa troca, por exemplo, o carro pela bike, né, ali existe várias perguntas, vários cálculos. Não é a calculadora padrão que vocês devem conhecer, são cálculos um pouco mais avançados. E aí esse cálculo diz exatamente quanto a pessoa teve de pegada de carbono, e aí já dá uma resposta para ela o que ela precisa fazer para compensar, né? E se ela evitou, né, a pegada de carbono na troca de comportamento, gera-se para ela um crédito de carbono, e esse crédito de carbono pode ser trocado, evidentemente, na B4, ou pode ser trocado no Marketplace, que logo também vai ser uma parte da estrutura da B4. Esse outro protocolo da RBM, né, da Riberman, ele é focado nas indústrias. As indústrias, elas, desde muito tempo, né, eu acho que desde o primeiro encontro que teve na ONU, existiu uma demanda que era colocar, por exemplo, filtros nas chaminés, né? Óbvio que na época era isso, a gente não falava de crédito de carbono tão bem quanto fala hoje, mas já existia uma demanda, uma ordem, né, para poder evitar a emissão do gás de efeito estufa.
E esse protocolo ele faz o seguinte, ele pega todas as indústrias que têm uma poluição em larga escala, né, em metros cúbicos absurdamente desvantajosos para o planeta, transformamos isso em cálculo, né, e mostramos esse cálculo para a empresa, e aí, através desse cálculo, as empresas que transitam nesse mesmo setor podem se beneficiar, se compensar dessa medição desse inventário. Então, ele é um protocolo criado só para nichar as indústrias que têm a pegada de carbono nesse setor, e aí, possivelmente, aquelas que tiverem a oportunidade de gerar crédito vão poder compensar do mesmo setor. Tá? A Inloop, ela é um protocolo criado para o escopo 3, tá? Então, a logística reversa, né, que a gente costuma falar. Existem vários cálculos que estão ali dentro, como, por exemplo, pegar dados de conhecimento de transporte, de nota fiscal no Cefaz, né, e outras perguntas que é respondida, e aí a gente tem uma medição bem aprimorada de quanto, de fato, aquela empresa teve de pegada de carbono. Essa resposta ainda é difícil responder de pegada de carbono. Às vezes o pessoal acha que é só a calculadora, mas são muitos detalhes, muitas variáveis para dar uma resposta correta. E a B4 Carbon, que é uma calculadora focada especificamente para multinacionais, e aí o porquê de multinacionais, né? A gente sabe que a maioria dos países que poluem, eles estão um pouco distante do Brasil, e esses serão os maiores compradores de crédito de carbono. Então, as multinacionais que têm posicionamento no Brasil e estão com esse mercado que vai, né, e vem do Brasil, eles vão ser um pilar importante para a evolução e o apoio a essa transição. Né? Então, a gente acredita que esse protocolo em específico, montado por um outro time nosso, um time multidisciplinar, ele vai dar um aparato mais adequado para essas empresas poderem medir o seu inventário, medir de fato, e poder ter ali um dado consistente para poder compensar as pegadas. Bom, por que a gente está trabalhando, por exemplo, nesses primeiros quatro protocolos? Primeiro, que ainda é muito difícil, né, calcular e condensar todos esses dados que estão no mercado. E segundo, porque a gente decidiu nichar o crédito de carbono na B4. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: se uma empresa que ela gera um crédito de carbono de um biodigestor, por exemplo, né, essa empresa está, por exemplo, no setor urbano, e existe uma empresa que polui, que também está no mesmo setor urbano, essas empresas se compensam no mesmo setor. Se existe uma empresa que tem uma frota de carro elétrico e ela gera ali, por algum motivo, um crédito de carbono, e existe, por exemplo, uma empresa como o iFood, que também que tem uma pegada de carbono no mesmo setor, ela se compensa daquela empresa que está no mesmo setor. Para que a gente consiga medir se, de fato, o que a gente está dizendo que vai fazer, que é reduzir, né, a pegada de carbono, ela está acontecendo de fato. E dessa forma fica fácil para a gente inventariar, para a gente medir, para a gente auditar, né, esses balanços, esses números, e fica fácil o acesso. O processo não fica tão burocrático na hora de construir processo. E a gente está olhando muito para a parte de auditoria, asseguração e parte jurídica, porque não temos uma regulamentação ainda adequada. Nem a Europa tem, aliás, né? Então a gente precisa criar mecanismo para poder ficar isso mais fácil. Próximo slide. Esta é uma visão do dashboard que a gente, quando as empresas forem se cadastrar na Bolsa, vão começar a operar. Imagem meramente ilustrativa, mas eles vão ter um controle total dos seus ativos, né? Inventário de pegada, gerenciar as emissões, calculadora, que vai lá para a B4 Carbon, certificado de crédito de carbono e por aí vai. Então, logo vocês vão ver isso anunciado e vai estar disponível para todo mundo poder usar. Próximo. Bom, o fluxo na hora que a pessoa compra o crédito de carbono na Bolsa, ele vai ser bem simples. A empresa vai se cadastrar, ela vai calcular a pegada da empresa, e aí ela vai comprar um utility token que dá acesso ao crédito de carbono, e no momento que ela fala assim, vou fazer minha compensação, o sistema vai gerar para ela um NFT, que vai ser como se fosse um certificado, e ela vai poder dar publicidade que ela começou as suas ações sustentáveis. Okay? Então vai ser bem
bem simples, direto ao ponto. Próximo. Bom, agora, falando um pouquinho para fechar o assunto, falar de conceito, como o assunto é muito novo, a gente tem o nosso professor Agostini, que é um dos conselheiros, e a gente estudou muito esses temas para poder chegar, como eu falei de novo, né, esse é um tema muito novo, é muito difícil saber ainda se os cálculos estão corretos, existe um estudo ainda em muitas universidades ainda sendo aprimorado, mas a gente está trabalhando esse pilar da energia, né, onde a gente entende que isso precisa ser um sistema de finanças regenerativa, tem que ser renovável. No triângulo aqui, né, desse conceito, ela está a energia renovável, a não renovável e as pagas, as compensadas, né? Então, esse conceito é muito parte do que a gente tem como propósito, né, de desenvolver, e a gente até convida, né, algumas pessoas para criar um grupo de trabalho que a gente vai construir um selo. Pode passar o próximo slide, Mozart. Bom, e só para resumir, gente, de novo, né, a B4 ela não é só uma bolsa de crédito de carbono, a gente tem um compromisso, a gente assumiu o compromisso de gerar impacto, né? Então, o compromisso com a sustentabilidade, ela é real, ela é urgente. A gente assumiu essa missão, esse desafio, e a gente vai investir bem forte, né, para poder fazer isso se tornar sustentável. Bom, aqui acabou, né, esse slide, né? Então, agora a gente já pode chamar a próxima pessoa. Bom, pessoal, é muito dado, né, muito detalhe para a gente falar da Bolsa aqui, mas a gente está à disposição para conversar e detalhar um pouco mais tecnicamente para quem precisar entender mais, tá bom? E a gente está à disposição. No final, a gente volta para conversar mais. Obrigado por enquanto. Valeu, Odair. Obrigado aí pela sua exposição. E é isso, pessoal. Seguindo adiante aqui no nosso evento de lançamento da B4, para o nosso próximo convidado, eu já convoco aqui ao palco o Marcelo de Andrade, que é founder da Pronatura, que é a Pronatura International, é uma ONG ambiental e de combate à pobreza, né, que atua em países em desenvolvimento. E o Marcelo vai estar aqui para falar sobre como investir em iniciativas sustentáveis e como a organização atua em projetos mundo afora, como os fundos de investimento podem entrar e apoiar empresas que seguem o protocolo ESG e vários projetos de impacto. Só fazendo um abre-alas aqui, mas bola está contigo e boa sorte. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. O Pronatura é meu chapéu missionário. Eu tenho um chapéu mercenário também. Só que ele foi a vida toda voltado para sustentabilidade, investimentos sustentáveis e mercado financeiro nesse setor, que finalmente está começando a aflorar, né? Finalmente, porque eu estou há 40 anos nisso. Então, faz tempo que a gente está levando flechada nas costas. Mas eu queria aproveitar um pouco do que a Patrícia começou, o conteúdo dela, muito rico, e pontuar umas coisas para preparar para o que eu gostaria de discutir com vocês aqui hoje. Ela mencionou o Inflation Act, que os Estados Unidos está fazendo como um grande movimento governamental para ajudar a superar um problema e o setor privado entrar. Eu assisti uma manifestação importantíssima disso há muitos anos, na década de 90, 80, 90, quando o Mato Grosso tentava buscar um financiamento do Banco Mundial, o BID, não me lembro, Banco Mundial, e para fazer o Prodeagro. O Prodeagro era um projeto que pretendia mapear e fazer o zoneamento do estado do Mato Grosso para, eventualmente, superar os desafios, principalmente dois. Primeiro, a logística, que o Mato Grosso está no meio do país, é difícil movimentar cargas grandes e fora. Plenamente superado hoje. Pode melhorar muito, como está acontecendo agora, mas já não era um problema, deixou de ser um problema há um tempo atrás. O outro problema era o cerrado. O cerrado era improdutivo, não tinha valor, e aí a Embrapa, nosso querido Alisson Paulinelli, nosso ministro, falecido recentemente, meu guru, reverteu esse processo. E hoje o cerrado é a terra mais valiosa que tem no mundo. E eu fui testemunho de um negócio muito interessante. Voltando de novo para um ponto da Patrícia,
eu estava presente no World Food Prize, que foi um prêmio criado pelo Norman Borlaug. Se ligar fica melhor, funciona melhor, tá? O World Food Prize é um prêmio que foi criado pelo Norman Borlaug, que foi o nosso Prêmio Nobel da Paz para a Revolução Verde. Ele pegou o dinheiro do prêmio e criou um prêmio chamado World Food Prize, que foi a cópia alinhada com o Nobel da Alimentação. E eu tive o privilégio de estar presente em alguns desses prêmios. A Dupont Mundial patrocinava o prêmio, eu fui do board, eu ajudava o board na sustentabilidade, eu fui do board lá deles Mundial de Sustentabilidade, e a gente frequentava esse prêmio há 2 em 2 anos. E eu estava no dia em que do meu lado estava o ministro Paulinelli, que foi um dos premiados, e o ministro Roberto Rodrigues, também premiado, estava bem acompanhado, e o Norman Borlaug veio ao palco para abrir. Foi uma das últimas vezes que ele apareceu em público, logo depois ele faleceu, estava bem velhinho. Ele falou o seguinte: o que eu fiz com a Revolução Verde está maxed out, já esticamos o máximo que podia para alimentar o mundo. De agora em diante, se 2 coisas não acontecerem concomitantemente, nós vamos ver confusão social num patamar que nós nunca vimos antes, por comida. Uma delas é o uso responsável de tecnologia na agricultura, e o segundo são as dezenas de milhões de hectares do Cerrado brasileiro. O Prêmio Nobel da Paz falou isso. O ministro Paulinelli ficou com o joelho, enfraqueceu o joelho, que ele me disse, sentou, coitadinho. E uma coisa interessantíssima, porque a gente está vendo isso agora. Então, eu queria transferir isso para o que aconteceu com o Mato Grosso. Com o evento do Prodeagro, e nós conseguimos viabilizar, eu me lembrei disso porque a gente conseguiu acelerar o processo, ajudamos o processo de liberação desse dinheiro, porque no dia da votação do Superfund, que foi uma coisa semelhante ao que a Patrícia mencionou agora, do Inflation Act, acabou não acontecendo, mas foi uma das 3 vezes que as 2 casas, Senado e Congresso americano, estavam juntos e tinha 100% de presença. E eu consegui com o senador John Warner, que era um senador super poderoso, o Dante Oliveira, que era então o governador do Mato Grosso, apresentar a ideia do Prodeagro para os parlamentares americanos, e nós convidamos estrategicamente os diretores do banco. Em 3 meses, o cheque estava feito, o investimento foi feito, e o Mato Grosso, eu quero crer que uma grande contribuição para o sucesso que o Mato Grosso tem hoje foi pelo resultado do investimento super bem feito que o Prodeagro fez. Então, isso tudo tem uma razão. Eu estou contando essas histórias todas porque tem um norte. Isso são exemplos de blended finance, de finanças mistas, que eu acredito sinceramente que são elementos importantíssimos para viabilizar novos horizontes, novos mercados, novos tipos de investimento. E nós estamos falando aqui de investimentos em ESG investing, né? Carbono é um elemento, tem vários outros, enfim. Esse é o nosso tema aqui hoje. E na minha experiência, blended finance ajuda muito. Pessoas acham que isso é uma coisa nova, é uma coisa antiquíssima. Isso é quase tão velho quanto andar a pé. Porque sempre você teve, para fazer uma coisa nova, aí eu ponho o chapéu de banqueiro aqui para falar mal de banqueiro, banqueiro tem medo de risco. Banqueiro vê risco e retorno. Então, se você não tem um risk-adjusted return, você não faz o investimento, simplesmente. Você não ganha o bônus no final do trimestre. Então, você tem que criar o ambiente e a linguagem adequada para que isso aconteça. E quando são novos mercados, são coisas diferentes e novas inovações, que isso é um elemento de risco, não tem dúvida, é natural, né? É compreensível. Então, dentro desse contexto, na COP26, teve um evento da Globe, que é um negócio organizado pelo Al Gore, para os legisladores do mundo. O objetivo da Globe é que legisladores do mundo se reúnem uma vez por ano, decidem construir legislações coordenadas globalmente para temas de interesse global. E na COP26 foi decidido que eles legislariam em função de contribuir para o capital privado financiar a mudança de clima.
Isso são os próximos 10 anos. E eles estão continuando. Aconteceu na COP27, eles continuaram e isso está dando certo. É uma coisa bem legal. Eles queriam usar o carbono como um modelo de aceleração de outros ativos ambientais para se tornarem ativos monetizáveis, como é o carbono hoje, para melhorar esse processo. Então, dentro dessa linha, eles me pediram para fazer o keynote speech. Era o Mark Carney que ia fazer, aí, por razões, lá me pediram para substituí-lo. Responsabilidade, me deram 12 horas para fazer isso, para planejar. E eu contei para eles uma história, dei um outro exemplo, não dei do Prodeagro, nem do Inflation Fund, que não era o caso ainda na época. Oi? Melhor, desculpa. Esse Inflation Fund, o exemplo que eu dei foi o seguinte: todo mundo pensa que meio ambiente, blended finance é coisa de ONG, ou é coisa pequena, ou é coisa muito arriscada. Bom, eu dei o exemplo do setor da área de eólica do Mar do Norte, que é um grande projeto de blended finance. Ele começou com dinheiro subsidiado. Hoje em dia, a maior parte é privado, rentável, perfeito. Então, no nosso caso, e o Pronatura Pronatura é uma agência de desenvolvimento. Foi criada há 28 anos atrás, aqui no Brasil. Ela chegou a operar em 66 países. Aliás, 38 anos, desculpe. Estou ficando senil aqui. 38 anos atrás, foi criada aqui, operou em 66 países. A gente tem uma sociedade, uma parceria, um joint venture com a AFC, com um projeto que chama-se a nossa metodologia, e o uso de blended finance, engenharia financeira grande. E, dando o exemplo que eu dei sim, lá no parlamento escocês, vamos falar agora de agricultura e fazer uma coisa concreta. Uma boa parte do solo brasileiro é utilizado para agricultura, obviamente, e uma grande parte percentual desse solo utilizado é utilizado pelo pequeno e médio. O pequeno e médio dificilmente tem acesso à tecnologia adequada, muito raramente a financiamentos adequados. A diferença entre o pequeno e médio e o grande é imensa. Botando o chapéu de banqueiro de novo aqui, uma coisa que banqueiro gosta mais de ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros, né? O banqueiro faz isso, a gente pega o dinheiro dos outros, usa, ganha, todo mundo distribui e pronto. É descobrir new untapped markets. Então, o pequeno e médio, na grande maioria, ele não está no horizonte, não é visível pelo capital grande. E nós, junto com a FC, desenhamos a Share Value Platform, que é uma estrutura que oferece a bankability para esse setor, especialmente para o setor rural, que é um setor difícil, porque tem logística, tem longe, tem capacitação, formato, o nível de risco percebido é altíssimo, e é mesmo. Então, você usa para atingir e viabilizar esses mercados e transformá-los em mercados capital viável, você usa blended finance. Nós hoje temos diferentes tipos de dinheiro que fazem a parte filantrópica ou subsidiada, que vão corrigir os elementos de risco percebido nesse mercado. Não vou entrar em detalhes, mas, enfim, vocês imaginam. E aí você tem a dívida, que é o grosso do dinheiro, são os novos bonds, as ferramentas financeiras de dívida, que são novos, são criativos, tem milhões de coisas acontecendo, o próprio AFC, nosso parceiro, é grande nisso. Agora, você tem o equity, que, na nossa experiência de 38 anos, sempre foi o grande problema. Porque o pequeno e médio, ele não é bancarizável por várias razões. Entre elas, eles não têm equity para oferecer, para equilibrar uma equação de dívida e equity. E o carbono projetado, futuro, do que eles poderão produzir nos seus negócios, se financiados, e hoje em dia não é muito difícil fazer essa projeção e essa conta, passa a ser o equity deles. Se não for o carbono, o equity deles é o cavalinho manco, a vaca cega, o trator quebrado. Não funciona. Então, o carbono passou a ser um grande diferencial. E eu gosto muito desse formato que a B4 está se propondo a fazer, que, entre outras coisas, você tem o carbono grande mercado que nós temos hoje, mas você tem a fracionamento e a tokenização, e usando tecnologia,
para dar acesso e integrar, incluir essa demografia, esse demographics que a gente tem, que chega a ocupar a maior parte do nosso solo e do solo do mundo. Então, esse é o que eu queria transmitir para vocês e agradecer a oportunidade e o prazer de estar aqui e parabenizar a turma e pela iniciativa da B4. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Sempre bom ouvir da voz da experiência aí, atuando em diferentes ramos e dando o depoimento dele. Obrigado, Marcelo. E seguindo adiante aqui no nosso evento pessoal, já vou aproveitar e convocar o Moacir Costa, professor Moacir Costa, doutor e mestre em Direito, que vai falar sobre a tokenização de carbono e a convergência entre direito, economia e tecnologia, e como essa tokenização de carbono vai ser decisiva para a transição energética. Então, uma salva de palmas para o professor Moacir. Obrigado, querido. Sabe que essa pasta assusta a todos, né? Mas não é extensa. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os preclaras senhoras e senhores, compreendendo que a abordagem é multi, inter e transdisciplinar. Então, antecipo a avaliação de todos quanto à minha fala. Não trarei conceitos, trarei a minha opinião convicta a respeito da B4, dos seus valores, e do que eu pude avaliar pela minha experiência e estudos. Isso aqui é só para me pautar, tá? Para não perder, porque é um assunto oceânico. E termino sabendo que o peso da minha fala é menor porque segue o cafezinho. Então, enfim, logo esquecerão do que eu falarei aqui, né? Bom, para orientar o meu estudo, a minha fala de hoje, eu parti dos conceitos de economia, de mercados simétricos e assimétricos. Dentro de um modelo de assimetria, na doutrina econômica, tem-se que se dá assimetria quando os atores econômicos e de mercado manipulam, administram informações que não são comuns a todos. Por conta dessa assimetria informativa, isso gera posições de vantagens e desvantagens. E é nesse contexto, preocupado com as assimetrias, no mercado do crédito de carbono voluntário, que eu passo a falar. Num primeiro ponto, a importância do conceito da blockchain. E aqui eu tenho pequenas qualidades que vêm com esse conceito e que eu tomo a liberdade de reproduzir, né? A blockchain é, a bem dizer, o que significa? É um registro, é um livro diário, imutável, de informações sobrepostas, auditáveis, ainda que em algum contexto sejam ou não sigilosas ou abertas, enfim, mas criptografadas. E, observando o setor do carbono voluntário, precisamos compreender que há riscos inerentes a esse mercado. O risco dos preços, dos volumes negociados, da rigidez dos projetos e até mesmo o risco de dupla negociação do mesmo crédito. Então, a proposta de tokenização do crédito de carbono ajustado a um registro em blockchain traz com acerto essa transparência, essa cadência, esse registro, não digo só do crédito propriamente considerado, mas dos projetos referendados. E aí eu falo em larga escala do Green Finance, né? Dando por conta dessa rigidez da blockchain, segurança, imutabilidade, transparência, que são os valores que o Odair já tomou conta de falar. Muito bem. A partir dessa provocação conceitual, né, muito singela da blockchain, a gente passa rapidamente para a ideia do token e de sua natureza. Esse ainda é um problema em nossa cultura e nossa experiência, digo, sobremodo jurídica. A própria Comissão de Valores Mobiliários, ainda para classificar tokens criptoativos, ela exige uma leitura do caso concreto, pelas características casuísticas de cada token, tanto no seu aspecto, na sua proposta econômica, quanto na sua proposta jurídica. Então, a classificação de tokens
é algo que demanda um olhar casuístico e concreto. E não há ainda um encerramento classificatório para abordar, de modo geral, a natureza desses criptoativos. Mas o que é um token? O token é uma representação digital de um valor. Então, quando se fala em tokenização de crédito de carbono, o que nós temos? Não é? A representação digital desse crédito. E, é claro, fluindo de acordo com as suas características e suas fontes certificadas. Muito bem. Só mais 2 páginas. Então, feita essa menção à CVM, que não deixa de ser para a gente uma referência no que diz respeito à classificação de tokens, peguei uma proposta sugerida, não é? Em um recente parecer firmado, no qual ela coloca, organiza os tokens em 3 grandes categorias. Ela fala em tokens de pagamento. Então, o token de pagamento ele busca replicar as funções de moeda, notadamente de unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Uma segunda categoria classificada, sugerida pela CVM, o token de utilidade, utilizado para adquirir ou acessar determinados produtos ou serviços. E, na terceira categoria, o token referenciado a ativo. Nessa categoria, security tokens, né? Representa um ou mais ativos, tangíveis ou intangíveis. São exemplos os security tokens, stablecoins, non-fungible tokens, enfim, as NFTs. Muito bem. E no parecer, que eu não vou reproduzir o número, a CVM ainda alerta. As categorias de tokens não são exclusivas ou estanques, de modo que um único criptoativo possa se enquadrar em uma ou mais categorias, a depender das funções que desempenha e dos direitos a ele associados. Então, a coisa é muito dinâmica, ainda, essa classificação de tokens. A gente tem, numa diagonal muito rápida aqui, obviamente, uma preocupação da CVM, também do Banco Central, na classificação desses ativos, para definir competência fiscalizatória. Superado essa rápida mirada no conceito de token, aí eu quero chegar no ponto que nos interessa, não é? Que é propriamente a tokenização do crédito de carbono. E a sua relevância, na minha opinião. Hoje, o que percebemos em relação ao crédito de carbono? Riscos. Primeiro, pouca visibilidade dos preços envolvidos de compra e venda. Aí eu volto a dizer da coisa da assimetria informativa, né? Pouca visibilidade dos preços, uma dificuldade em relação à compreensão da qualidade técnica e jurídica dos projetos, porque, quando se fala em crédito de carbono voluntário, há uma certificação desse crédito. E como se controla a rigidez desses projetos de certificação? Claro que a proposta da B4 e do seu registro em blockchain enaltece a importância da rigidez e da compreensão dos valores que ditam cada projeto, trazendo, portanto, para os seus atores responsabilidade e consequências. Não é? E, ainda, dentro do conceito de receios, receio de dupla contagem de créditos. Então, aqui, já caminhando para o café, o que a gente percebe, não é? É evidente que a aplicação da tecnologia blockchain traz uma série de vantagens para o setor de créditos de carbono voluntários. Inclui aprimoramento da liquidez dos ativos, fortalecimento da segurança por meio de rastreabilidade, fracionamento dos créditos em unidades menores e ampliação de modelos de negócio em termos de escalabilidade. A tecnologia viabiliza a inclusão de créditos de carbono, que normalmente são comercializados em bolsas regionais, muitas vezes com quantidades mínimas de aquisição, para investidores individuais, indo além dos grandes players. Abre a porta para a disponibilização desses créditos em bolsas de âmbito global, em linha com os objetivos de Acordo de Paris e tantos outros, para consolidar um mercado global de carbono, atualmente fragmentado. A tokenização facilita a transferência internacional de créditos, aliada à interoperabilidade entre diferentes protocolos de blockchain. Torna mais simples a negociação de tokens originados em diferentes países. São diversas qualidades, né, diversas eficiências propostas por esse modelo de solução.
mas eu penso, em conclusão, não é, fazendo aqui uma síntese do que falei, que a possibilidade de tokenização de crédito de carbono voluntário, primeiro aspecto, mitiga o problema natural, a assimetria informativa desse mercado, mitiga os riscos em relação aos projetos certificados, por conta da responsabilização constituída e cravada para quem certifica, obviamente, esses créditos, né? Permite a rastreabilidade dos créditos, dos seus projetos, da sua circulação, enfim, flexibiliza o alcance a esses créditos também, por conta da possibilidade de fragmentação do crédito, que hoje o que a gente tem, grandes players negociando créditos de carbono, e aí a gente vai ter, como mencionei, essa possibilidade de pulverização do acesso. Também, como vantagem, a proposta que ela é internacional, né? Transnacional, de circulação desses ativos. Fiz essas rápidas considerações. Eu peço desculpas aqui pela minha ansiedade em sair logo desse palco e ir para o cafezinho. Eu termino dizendo que é um grande privilégio e tenho convicção de que participamos todos aqui de um momento marcante para, eu não digo para a discussão de novas matrizes energéticas, eu digo para a discussão de novas matrizes econômicas, não é? Porque essa proposta não é uma transição energética, meramente econômica. Então, feito isso, eu agradeço. Muito obrigado. Bom, enquanto o pessoal vai retomando aí os seus assentos, seus lugares, agora sim, a gente dá sequência aqui no evento de lançamento da B4, a Bolsa de Ação Climática, e esse ponto de encontro definitivo para a transição energética. Momento importante aí, eu sei que ninguém é de ferro, nesse dia a dia frenético aí, dar aquela atualizada no celular é importante, e assim a gente segue adiante. Nós temos mais 3 oradores aqui hoje, de diferentes áreas de atuação e também diferentes formas que eles vão, com certeza, colaborar aqui para o entendimento maior sobre o potencial da B4 e desse mercado como um todo. Antes de anunciar o nosso próximo convidado, um cara diferenciado, eu vou botar aqui um vídeo institucional aqui para fazer uma apresentação à altura dele, e assim a gente já o apresenta e segue em frente, beleza? Seria um homem de terno, arrumado, executivo. Vem de uma boa faculdade, uma boa família. De classe média alta. Ter uma figura mais séria. Várias telas na frente ali. Usa as maletas dele, né? Então é maletinha. Um cara da elite. Acho que da cor branca. Mas ser uma pessoa branca. A mentalidade dessa aqui é branca. Eu imagino que seja branco. Branco, com certeza. Branco. É branca. Gostaria que tivessem mais pretos, mas ela é branca. Então, sem mais delongas aqui, vou convocar ao palco o Sérgio Al, que é founder da conta Black do Banco Genial. E hoje ele vai falar sobre ReFi ou ReFi, finanças regenerativas, como projetos de impacto somando as finanças com um olhar regenerativo. Ele vai explicar a gente como isso pode transformar o meio ambiente, a sociedade, o mercado financeiro. Então, vai que é tua, Sérgio. Já está com o microfone aí. Obrigado. Vou falar bem alto para todo mundo ouvir. Prazerzaço estar aqui participando desse lançamento que é transformador. Eu acredito que esses eventos eles são muita quebra de paradigmas, né? Existia muito preconceito com muitas coisas do passado, né? O telefone pré-pago, não vai funcionar. Hoje tem mais do que CPF. Falava assim que as tecnologias disruptivas, isso era uma utopia. Criticavam as criptomoedas, os bitcoins da vida, né? E hoje os bancos estão falando sobre esse ativo, que é um caminho sem volta. E quando eu falo de inovação, é também como dar vida
a uma classe de uma população que até então sempre foi esquecida pelos grandes bancões. Haja visto que as fintechs, elas... Uma vez eu falei com um superintendente de um banco, falando que o caminho sem volta é realocar a grande parte da população que é desbancarizada no sistema financeiro, que era impossível. E as fintechs tiveram um feito de mostrar que isso era possível, tirando de 55 milhões de pessoas da desbancarização e diminuindo esse número para 34 milhões. Infelizmente, esse vídeo ele ia gerar um impacto para a abertura, mas vamos deixar para um outro momento. Justamente, deixa eu ver. Como apresentado pelo André, eu sou Sérgio Wall, sou game especialista da área de jogos. Eu não vou entregar minha idade, mas na década de 90 montei uma fintech, uma startup de tecnologia da área de games para tentar quebrar a pirataria no Brasil, e foi um sucesso. Depois eu ingressei para o mundo da publicidade, virei empreendedor desde os meus 6, 7 anos, me tornei um jovem empreendedor, e atualmente eu sou um Black Banker. Na verdade, montei a Conta Black como um banco para ser o disruptivo, ser a ferramenta que gera proximidade com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão do outro lado da ponte e que muitas vezes são invisibilizadas. Isso tem muito a ver com essa questão de ReFi, né, da palavra regenerativa, que é renovar, né, que é dar vida, né, a algo que até então não se acreditava que poderia ter isso. Mas eu vou colocar uma frase de um cliente. Ele falou assim que a relação que o banco gera parece muito com a de um padrasto ruim. A gente não tem como deixar de tê-lo, só que ele é ruim. E a gente fica lá, odiando aquela relação. E a possibilidade daquela relação acabar é uma alegria. Mas aí acaba e vai para onde? Vai para outra pessoa. E essa história se repete de uma forma muito constante. E aí o mercado já não atende bem a grande parcela da população. E foi o que eu falei, né? Clientes desbancarizados. Estou falando de que em 2019 tínhamos 45 milhões de brasileiros, 75% desses evitam ao máximo aos bancos e 49% não confiam nos bancos. Isso eu tiro classe A, B, C ou D, não confia nas instituições. E as fintechs, elas vieram justamente para quebrar esse paradigma, né? Hoje não existe aquela desbancarização, existe. Pessoas que não conseguem ter acesso ao banco, aos serviços financeiros, mas grande parte do público que é desbancarizado se tornou um público subbancarizado, que tem até 2 ou 3 contas, mas que também não tem um relacionamento direto com a instituição ou com a ferramenta bancária ali digital, porque as barreiras que até então eram físicas, hoje são digitais. Partimos de um desafio e chegamos a um compromisso. E qual é esse compromisso? Em 2008 eu fiz a imersão no mercado financeiro, porque eu era um jovem publicitário, como eu falei no começo, e eu tive o meu crédito negado. Eu tive um crédito pré-aprovado, e ele me foi negado pela minha cor. E aí fiquei me perguntando, quantos Sérgios existem? Quantos Sérgios que, na minha condição, que tem score, garantias, teve o seu crédito negado pela cor? E quais são os milhares de Sérgios que têm negativação, que empreendem por necessidade, que não conseguem ter acesso ao banco, tem um problema com a porta giratória, tem um problema com aquele CPF que está do outro lado da mesa? Quais são essas pessoas? Foi aí, quando eu levantei da mesa, eu falei para o gerente, tá bom, vou abrir meu banco. E aí eu saí justamente com esse objetivo de criar a Conta Black. Fiz a imersão em 2008 no mercado financeiro, para entender tudo quanto é produtos e serviços de banco. E só em 2017, quando chegou a redemocratização dos serviços financeiros, através das tecnologias, que eu resolvi lançar a Conta Black. E muitos perguntam, Black, Sérgio, eu não sou um cara preto, eu posso abrir uma conta? Mas é claro, em um momento não tem nenhum slogan ali falando assim, só para pretos. Pelo contrário, é um banco protagonizado e criado por pessoas pretas, para levar a educação financeira, levar a proximidade, serviços de crédito, não reinventar a roda, porque a gente não quer reinventar a roda, pelo contrário,
A gente quer fazer uma calota nova, pegar os serviços financeiros que já estão existentes e criar, de uma certa forma, personalizada para a experiência dos nossos membros, que nem chamamos de correntistas, porque não acorrentamos ninguém. E o mais importante, a garantir que o dia após dia, a população que hoje se encontra mal atendida por bancos se sinta mais satisfeita na sua relação com as suas finanças. A nossa bandeira é a educação financeira, porque a educação financeira, ela liberta, ela te dá informação, ela te dá conhecimento, ela te dá entendimento. Eu sou o terceiro filho de 6 irmãos, nasci e fui criado no extremo da Zona Sul de São Paulo, na época, Capão Redondo, num lugar na época que era mato. Aí eu vou entregando minha idade. Nasci em 74, e naquela época éramos uma família que estávamos ao azar de os filhos serem vistos como futuros bandidinhos da cidade, do bairro, porque as pessoas não acreditavam. E foi justamente nessa época que a minha mãe, que ela não está mais entre nós, ela fez a questão de nos ensinar a viver o mundo e lidar com as diferenças. E ela falou que, se eu quisesse ser qualquer pessoa na minha vida, eu tinha que estudar. Estudar porque ela abre todas as fronteiras. E, justamente, o sonho de ser um empresário teve essa conotação de ter o apoio dentro da minha casa e de estudar e ser alguém. Eu fiz justamente, segui esse caminho. E hoje, eu falo com muita alegria que eu atuo em algumas áreas, eu sou mentor, eu sou investidor. Eu tenho um banco que ainda tem como objetivo levar a proximidade para as pessoas de uma forma simples, através da educação, que administrar recursos financeiros é algo muito simples, basta que alguém esteja preparado para te ensinar. A partir do momento que nós lançamos a Conta Black em 2019, fomos duramente criticados, justamente, nós estamos na era dos apps, vocês vão morrer. Mas eu não estou preocupado com a tecnologia, estou preocupado em levar a informação e acessibilidade para as pessoas que precisam ter acesso a serviços financeiros. E, na época, começamos com 2 cartões pré-pagos, que também era um produto que existia muito questionamento se era um produto efetivo, mas, através da realidade do pré-pago dada para essas pessoas, que eu comecei a criar uma ciência de dados para entender quem são essas pessoas, como é que elas usam esse dinheiro, o que elas mais consomem, e os bancos não tinham acesso a esse tipo de informação, porque eles estavam muito preocupados com o normal, com os birôs, análise pregressa da pessoa. Se ela está com o nome sujo, eu não quero, mas se ela está com o nome sujo ou restrito, o que ela faz hoje para sobreviver? Você tem que se preocupar com isso. Então, nós pensamos tirar o termo banco e criar um nome conta, justamente com o objetivo de oferecer uma solução que foi um app. 3 anos depois, lançamos o app. E isso, de uma certa forma, permitiu com que conhecêssemos de perto todas as pessoas que fazem parte do nosso ecossistema. Mas, quando a gente fala de ReFi, das finanças regenerativas, ela tem um papel justamente importante de que aquilo que foi esquecido e que o mercado falava que, não, nós não temos interesse em trabalhar com esse público é muito caro para a gente trabalhar, automaticamente eu peguei a palavra regenerativa e cheguei à seguinte conclusão: existe como regenerar isso, existe como construir isso. Não é só acessibilidade, porque hoje, quando eu falo de Conta Black, eu não falo sobre vender o serviço financeiro, eu falo assim: quais são os seus sonhos? Quais são as suas dores? Quais são as suas perspectivas de futuro enquanto presente? O que você está fazendo agora? E vocês precisam ver o quão notável todos os nossos membros, quando acessam as nossas plataformas de pesquisa, até mesmo para abertura de conta, eles escrevem uma bíblia de dores, de sonhos, expectativas. E qual é o meu papel? Usar essa inteligência, essa informação como uma inteligência de dados, para criar produtos e serviços personalizados para a realidade do nosso público. E aí, quando eu falo sobre finanças regenerativas, um ponto que me chama a atenção é justamente o papel da inclusão social, do social. A Conta Black, quando ela nasceu, ela sempre foi ESG, ela sempre foi um banco digital focado em gerar impacto, mas fazer lucro. E o papel do social justamente era muito simples. Temos um amigo que ele é um mentor nosso, faz parte da Grant Thornton. Ele falava assim para mim: Sérgio, eu acho que a solução ela tem que ser simples. Quão simples ela for, mais acessível ela será para o entendimento das pessoas, para a transformação social. E aí, agora imagine,
representa uma abordagem inovadora no campo financeiro que prioriza não apenas o lucro, mas também a sustentabilidade ambiental, a inclusão social, a resiliência econômica e a criação de valor de longo prazo. Quando nos perguntam sobre onde que nós queremos estar daqui nos próximos 5 anos, eu sou ultraconservador. Eu falo assim, acho que até 2 anos eu quero 1 milhão de clientes. Sérgio, mais 2 anos é muito. Não, eu não estou na corrida de quem tem mais conta. Eu estou na corrida, uma corrida qualitativa de ter 1 milhão de clientes qualificados, ensinados e que saibam construir a sua vida financeira a partir do entendimento do que é o valor do dinheiro. E haja visto, acho que uma observação muito interessante para finalizar essa fala, falavam que o brasileiro não tem educação financeira, mas eu acho que muitos aqui devem lembrar que, no passado, quando se nascia, o pai abria uma conta poupança e você socava esse dinheiro quando era maior de idade. Eu sou o filho da poupança. Eu saquei meu dinheiro. Então, aprendia com toda a escassez que tinha na minha família, que o valor do dinheiro era importante. E os meus pais ensinavam, eu não posso te comprar esse tênis, mas podemos planejar a compra dos próximos 6 meses. Quem sabe no final do ano? E eu, como filho, além de estudar, e ter a obrigação de passar de ano, eu queria ter minha bicicleta no final do ano, meus presentes, as minhas coisas, que o meu pai, um metalúrgico, e minha mãe, uma empregada doméstica, faziam questão de nos ensinar. E hoje eu acho que o que se perdeu pode ser construído e pode ser qualificado. Mas o mais importante, sim, sabemos que o blockchain e as finanças generativas têm fortes conexões, porque eu falei no começo, né? Até então o mercado falava que podia, que não podia, o que era impossível, e provamos o contrário. Mudamos, diminuímos o número da desbancarização, ainda ela é forte, mas diminuímos. Você só consegue ver pessoas nas comunidades usando seu próprio cartão, nos estabelecimentos comerciais, até então isso não era uma realidade. Empreendedores que empreendiam por necessidade, eles trabalhava com dinheiro vivo. E hoje você consegue ver aquela senhora que toda manhãzinha está vendendo o bolo do café ali, com a maquininha dela. Por quê? Porque existiram soluções e iniciativas que construiu essa capacitação. E o nosso papel é justamente gerar capacitação. E o papel interessante das finanças generativas, eu acho assim que é usar o dinheiro de forma comunitária, gerar valor coletivo, que melhora a qualidade da vida de toda a comunidade e de seus setores carentes. E aqui tem alguns modelos. Tem um modelo da sustentabilidade ambiental, ou seja, ela atua em várias áreas. Sustentabilidade ambiental, que é investir em projetos sustentáveis em energias renováveis. A justiça social, que é o acesso a serviços financeiros para populações historicamente excluídas. Dificilmente você vê um bancão falando, eu vou criar uma conta sem taxa, sem custo, uma taxa de crédito com a menor taxa possível, que tenha como premissa a educação financeira para aquela pessoa ter acesso a crédito. Você não vê. Você vê ainda um certo, eu vou falar, um envelopamento, que até então o público, com essa massificação de serviços financeiros, já consegue entender qual o produto ou serviço que atende a sua real necessidade. Resiliência econômica, investir em empresas e projetos que promovam resiliência econômica. Criação de valor a longo prazo, que considera tanto os impactos positivos quanto os riscos potenciais. E, por fim, a inovação e empreendedorismo, que é estimular o empreendedorismo inovador em setores que buscam resolver desafios sociais e ambientais. Então, qual é o papel da Conta Black? É somente ser um banco digital? De eu ficar na corrida de quem vai ter mais conta, quantos cartões, qual é o meu valuation? Não, eu tenho que me preocupar com os números, porque os investidores precisam de resultados a longo prazo e também de curto a médio prazo. Mas eu estou mostrando também para os novos investidores que aqueles que investiram nos big numbers, das grandes startups, que tiveram que mandar um monte de gente embora, a mudança, a economia mundial forçou os layoffs da vida, está fazendo os caras repensar, poxa, vou investir em grandes sonhos, pensando no retorno, ou vou investir em questões, em negócios consistentes, que mesmo assim possa me gerar retorno de longo prazo e retorno do meu investimento. O mercado está começando a pensar dessa forma. Então, o que é regenerar? É renovar. Nós queremos um serviço com o intuito de renovar. E, em resumo, é um chamado para uma nova maneira de abordar as finanças
integrando os princípios da sustentabilidade, justiça social e responsabilidade em todas as decisões financeiras. Essa abordagem é crucial para enfrentar os desafios globais, construir um futuro mais equitativo, sustentável para todos. E aqui vai na verdade, tem um vídeo que, no ano passado, o banco que liquida as nossas operações tinha vontade de participar do Pacto Global. Nós fizemos uma assinatura lá simbólica da entrada dele. Infelizmente, eu acho que o vídeo... deixa eu ver se ele... Será que a gente consegue? Não, está dando uma travadinha, né? Vou ver. Não, essa aqui é da assinatura lá do Pacto Global, que nós fizemos, e justamente, pelo menos tem ali uma animaçãozinha, né? Esse aqui, na verdade, é antes do Pacto Global. Quando falei sobre a parte de equidade, assim, existem muitas pessoas nas áreas periféricas que gostariam de atuar no mercado financeiro, mas achavam isso um mundo muito difícil. E aí a gente começou a fazer perguntas. Como as pessoas imaginavam um investidor? E aí fizemos uma pesquisa com várias pessoas, elas falando que o investidor é um cara branco da Faria Lima, que usa aquelas maletinhas, né? Que está com suas telinhas. E aí, a pergunta é, se elas imaginavam essa pessoa branca ou preta? A resposta, 99,9% da resposta foi, sim, é branco. Um outro cara falou assim, a mentalidade dessa pessoa é branca. E aí, a gente começou a se questionar, por que eles acham isso? Porque a informação não chegou lá. A gente não formou as pessoas, nós não preparamos as pessoas. E o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho que agora vai ser formar 1.000 pessoas pretas e também periféricas a serem assessores de investimentos, tirar suas certificações CPA 20, de serem agentes autônomos, e pessoas que sonhavam e achavam que isso era muito, muito distante. E nós fechamos 1.000 bolsas e estamos começando agora, no segundo semestre, o curso de preparação. A gente quer montar um time de agentes autônomos aí que tem muito network e relacionamento. E o segundo vídeo, na verdade, que era esse, nós fechamos um acordo de criar o primeiro FDIC, né? O primeiro FDIC 100% ESG, para levar microcrédito para empreendedores a partir do MEI. Mas por que nós resolvemos fazer isso? Porque eu falei assim no começo, não adianta a gente reinventar a roda. Por que a gente não pega o que já existe e constrói novas políticas, uma nova forma inteligente de, além de incluir, preparar, capacitar, você oferecer um crédito de uma forma mais consciente para que essas pessoas possam empreender na vida, construir o seu futuro, pensar o legado que vai deixar para os seus filhos, que é a questão de crescer pensando, eu posso sim realizar os meus sonhos. E a ideia foi justamente que esse vídeo ele mostrou que Conta Black, enquanto signatário do Pacto Global da ONU, também tem a obrigação de levar para o mundo, mostrar para o mundo o que nós estamos fazendo. Nossa, saiu um sonzinho aqui. Animou ele. Mas foi vai dar feito, certo, vai dar certo. Mas vai dar certo. Mas o mais importante, o que o vídeo retrata, infelizmente não tem como mostrar. Opa, olha. Mas tudo bem, pode ir puxando, pode ir puxando. E aí, no final, a gente fez uma foto que ela foi emblemática lá no Bryant Park, que foi a foto que saiu na Exame, onde nós afirmamos a parceria de levar crédito para a periferia. E o mais importante disso tudo, eu acho que o que a gente tem feito como Conta Black é colocar não o serviço à frente, mas o nosso principal produto, que são as pessoas. Essa foto retrata a história de 5 pessoas simples, empreendedores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que colocaram nesse documentário um pouquinho dos seus sonhos, dos seus desafios, dos seus medos, e o que eles estão fazendo agora, e por que eles escolheram o Conta Black para ser o seu veículo, o seu veículo que quer te apoiar nessa jornada. Por que nós fizemos essa campanha? Porque esse é o nosso maior valor, que é dar voz para quem realmente precisa ter voz, e construir produtos e serviços financeiros, já que nós estamos maquinando, mexendo na máquina de fazer dinheiro, de repensar a forma como a gente vai oferecer, vai construir a experiência das finanças. E
as finanças regenerativas, quando a gente fala justamente de um lançamento muito importante, a gente já está começando a pensar o que a gente pode aproveitar desse projeto, do crédito de carbono, da tokenização para construir produtos e serviços que permita transformar a vida de outras pessoas e levar mais informação para que ela possa entender como construir uma jornada pensando no presente e futuro. Então, esse foi um dos pontos principais que eu coloquei aqui para vocês. Os vídeos estariam mais materialidade, mas eu gosto também de fazer improviso. eu acho que o mais importante é deixar a mensagem que o que eles estão fazendo é uma revolução. Da mesma forma como, no passado, as pessoas criticavam que o podcast é uma coisa que não funciona. Anos depois, um produto reviveu e virou a coqueluche do momento. Muito tempo atrás, eu lembro, quando se falava de crédito de carbono, as pessoas viam as coisas de uma forma muito utópica. Agora está vindo com força. Ou seja, existem as coisas que devem acontecer no tempo, na hora certa. E aí eu fecho com chave de ouro. Eu fui convidado pela B4 para ser um dos conselheiros, para trazer essa visão do social. Para mim é um grande prazer compartilhar essa jornada e espero que daqui para frente a gente venha crescer e prosperar e gerar impacto onde muitos não pensavam e agora é o nosso momento. E MacTub para isso. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Bom, sensacional aí a explanação do Sérgio e acho que em nome da B4 aqui a gente faz questão de exaltar a tua participação conosco nessa nova função. Bom, pessoal, seguindo adiante então no nosso evento aqui, partindo para a nossa penúltima apresentação, eu gostaria de convocar ao palco a Camila Valverde, ela que é COO, Chief Operating Officer e diretora da Frente de Impacto da ONU Brasil. Ela vai falar sobre como as empresas assinam o Pacto Global, qual é a sua importância, claro, e como a Organização das Nações Unidas tem atuado nessa transição energética para todas as empresas. Então, está com você e vai ser um prazer também te ouvir aqui. Salva de palmas para ela, por favor. Agora sim? Maravilha. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse lançamento. Parabéns pelo lançamento. Acho que tem um futuro promissor, a B4. Fiquei feliz demais com a iniciativa, com as diversas frentes que foram apresentadas. E, desde já, estão convidados a participar do Pacto Global e apresentar a iniciativa para os nossos membros da Plataforma de Ação pelo Clima. E parabéns também por terem escolhido o Sérgio para o conselho de vocês. O Sérgio faz parte do Pacto Global. E a CEO da Conta Black também faz parte do Pacto Global e lidera uma iniciativa chamada Afrobusiness, que é apoiadora estratégica do nosso movimento Raça é a Prioridade. Manda um abraço para a Fernanda Ribeiro, Sérgio. Bom, queria primeiro começar falando do Pacto Global para vocês. Não sei se todos vocês conhecem, estão familiarizados, mas o Pacto Global é uma iniciativa das Nações Unidas, é a iniciativa das Nações Unidas para o setor empresarial. O pacto foi fundado no ano de 2000 pelo então secretário-geral Kofi Annan, no momento em que o mundo vinha de uma sequência de discussões sobre desenvolvimento sustentável. A gente teve a Conferência de Estocolmo em 72, que foi a primeira vez que se falou da ação do homem sobre a natureza. Depois a gente teve a ECO 92, que já foi um outro grande avanço, onde se lançou a Agenda 21. E aí, nesse momento, depois da ECO 92, as discussões sobre os danos ambientais e o que a humanidade precisava fazer estava acelerada, mas o setor privado estava, como diz uma colega minha, de boa. A ONU não dialogava com o setor privado. Então, brilhantemente, o secretário-geral teve a iniciativa, o Kofi Annan, de criar, e na ocasião foram 40 empresas, uma frente dentro das Nações Unidas para promover a transformação das estratégias empresariais para um desenvolvimento sustentável que não deixa ninguém para trás. Então, hoje, o Pacto Global é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. São 21 mil organizações que fazem parte.
A rede Brasil do Pacto Global é a segunda maior rede. Nós, mês passado, atingimos 2.000 organizações. E os nossos princípios, são 10 princípios do Pacto Global. Todas as empresas que quiserem entrar no Pacto Global, elas precisam preencher um formulário que está disponível no nosso site, analisar, obviamente, assinar, ter o compromisso do CEO da empresa e postar essa carta, que é analisada pelo nosso escritório em Nova York, onde é feita uma análise, a due diligence, etc. Demora algumas semanas, às vezes meses, mas, com certeza, as empresas têm o seu retorno e elas passam a fazer parte do pacto. Bom, uma vez que as empresas entram no Pacto Global, aqui no Brasil, eu sou diretora da área de impacto, toda a parte programática do pacto, onde as empresas, de fato, têm um engajamento mais alto, é liderada pela frente de impacto. Então, as empresas podem trabalhar dentro dos temas principais do pacto, que são direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Esses são os 4 pilares. E, no ano passado, nós pensamos, como pacto, dentro da nossa rede, que é engajada através das plataformas desse tema. Cada plataforma de ação temática tem de 200 a 300 empresas participando, discutindo. Alguns de vocês aqui certamente fazem parte das plataformas de ação. Nós refletimos que, para a gente avançar na Agenda 2030, que é a agenda composta pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, aquela caixinha, um quadradinho que tem várias caixinhas coloridas, para quem não está familiarizado. Eu sei que alguns aqui sabem de trás para frente quais são os 17 ODS, mas eu tenho certeza que tem outros que não sabem. Então, por isso que eu explico mais detalhadamente, porque é o nosso papel, como iniciativa das Nações Unidas, fazer com que a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável sejam adotados por todos. Não é só uma agenda de governo, é uma agenda da sociedade civil, é uma agenda do setor empresarial. E o Pacto lançou uma iniciativa para acelerar a entrega da Agenda 2030 com o setor empresarial, que foi chamada Ambição 2030, que foi lançada aqui no Rosewood, um prédio aqui do lado, que faz parte do Complexo Matarazzo, no ano passado, dia 25 de abril. Esse ano nós já celebramos um ano, fizemos outro grande evento aqui, o Fórum Ambição 2030. Mas o que é isso? É só um evento? Não. O Ambição 2030 é composto por 8 movimentos temáticos, onde a empresa se engaja assinando um compromisso público com aquele ODS. 4 movimentos estão relacionados a direitos humanos, que são o movimento Raça é Prioridade, estou falando dele de frente aqui, porque a gente acabou de escutar e aprender sobre uma iniciativa fundamental que contribui para o empoderamento econômico da população negra, e o Raça é Prioridade. Ele visa ter mais pessoas negras em posição de liderança. Que aí a Agenda 2030 não tem um ODS específico para raça, é uma agenda global, mas o tema de raça é um tema grave no Brasil. 56% da população é negra e 4% da população negra ocupa posições de liderança na empresa. Temos uma discrepância enorme. Precisamos enfrentar diretamente o problema. Então, iniciativas como essa que o Sérgio apresentou e o movimento Raça é Prioridade estão aí para contribuir para diminuir as desigualdades no nosso país. Então, a gente colocou o movimento Raça é Prioridade com o ODS 10 de redução das desigualdades. Movimento Elas Lideram para o ODS 5 de gênero, o movimento de saúde mental, e aí eu faço uma pausa para vocês refletirem dentro das suas organizações como estão trabalhando a saúde mental dos seus colaboradores. Se existe um estigma dentro da empresa para quem tem problemas de saúde mental, e eu estou falando problemas de saúde mental, esquizofrenia, bipolaridade, ou doenças já conhecidas e teoricamente mais graves. Eu estou falando de transtorno de ansiedade e de burnout. O Brasil é o segundo país em casos de burnout no mundo. Então, nós precisamos pensar no tema e desenvolver estratégias dentro das empresas para que os nossos colaboradores tenham saúde mental. Então, tem o movimento Mente em Foco, onde a empresa se compromete com 10 ações concretas para implementar dentro da empresa que vai contribuir. E aí tem uma jornada de conhecimento maravilhosa. E o último, relacionado aos direitos humanos, é o movimento Salário Digno, que, inclusive, fizemos essa semana um café da manhã com os CEOs que assinaram esse compromisso, para discutir o que é o salário digno, o conceito,
as dificuldades de implementação e que jornada a empresa precisa percorrer para chegar lá. Dentro da área de anticorrupção, temos um movimento chamado Transparência 100%, que as empresas se comprometem a ter 100% de transparência com seu relacionamento com o poder público, a ter 100% de transparência no pagamento dos salários dos executivos, a ter os seus programas de onboard, seus canais de denúncia transparentes e efetivos. Então, transparência trabalha com a governança e com a ODS 16. E 3 movimentos relacionados ao meio ambiente. O Mais Água, que tem uma parte enorme de saneamento, né, para ajudar 100 milhões de brasileiros a terem acesso ao saneamento, mas também que as empresas trabalhem com resiliência hídrica. O movimento Conexão Circular, que trabalha com a economia circular, circularidade, reutilização de materiais. Então, esse é o movimento mais novo que a gente lançou esse ano. E, por fim, deixei por fim, que eu vou falar um pouquinho só mais dele, o movimento ligado a clima, que é o movimento Ambição Net Zero, né? A gente sabe que o tema de clima é fundamental. Toda a pauta que foi falada aqui está dentro desse contexto de mudança climática, né? O lançamento aqui de hoje está dentro desse contexto também. E o que o Pacto Global incentiva as empresas dentro do movimento Ambição Net Zero é a descarbonização. A gente precisa reduzir as emissões de gases. É excelente que a gente tenha iniciativas como a B4, que vai ajudar na compensação, que vai encontrar outras formas. Mas as empresas precisam analisar e discutir, entender as suas emissões e reduzir as suas emissões, né? A gente só vai ter uma vida mais longa como humanidade se a gente diminuir as emissões, e isso é grave, isso não é mais papo de 92 dos ecologistas, ecoxiitas, não é uma realidade verdadeira, só não percebe quem está cego, está vivendo 30 anos atrás. E o movimento Ambição Net Zero, as empresas se comprometem. Parece básico o que você vai falar? Parece, mas não é. Nós temos 2.000 empresas que fazem parte do Pacto Global e as empresas têm níveis de maturidade diferentes dentro do tema de clima. Então, os compromissos são realizar seus inventários de gases de efeito estufa. Parece bobo, mas não é. Vocês acham que todas as empresas do Brasil fazem inventário de gases de efeito estufa? Então, o compromisso dela é realizar inventário de gases de efeito estufa. Segundo, estabelecer metas de redução das suas emissões com base em, pelo menos, 2 princípios científicos. E aí a gente pega as regras da ciência estabelecidas pelo SBTI, que é o Science Based Target, que é a iniciativa Pacto Global, WRI, CDP, para a redução de gases de efeito estufa. E aí, para cada um desses movimentos que eu mencionei, e no de ambição Net Zero não é diferente, o Pacto Global oferece uma jornada de conhecimento gratuita para as empresas que assumiram compromisso, para que elas possam analisar internamente, né, de acordo com o seu setor, com as suas características, como elas vão avançar. Uma das iniciativas que a gente oferece é um projeto chamado Acelerador Climático, que é composto de 3 grandes módulos de treinamento ou formação. Um são fundamentos de descarbonização, para as empresas entenderem o que é escopo 1, escopo 2, escopo 3. O segundo módulo é de business case, para entender como isso tem a ver com a estratégia do negócio, como ela pode aclopar. Desculpa, não vai sair certo, mas vocês entenderam. Na estratégia do negócio e, por fim, implementação das estratégias para a descarbonização. Então, o acelerador climático ajuda as empresas. Outra iniciativa que nós temos em descarbonização, que vale a pena mencionar, foi lançada mês passado, em julho, no Rio de Janeiro, mas é uma iniciativa brasileira, é o Grupo de Trabalho de Descarbonização da Frota Marítima. E tem o apoio dos nossos parceiros do Pacto Global da Noruega, que tem o Ocean Stewardship Coalition. Então, já tem vários portos e empresas relacionadas ao setor de navegação que estão nesse grupo de trabalho para discutir soluções de descarbonização desse setor. Então, a agenda do Pacto Global para o tema de clima, ela abraça as iniciativas que o Brasil tem do setor empresarial. O Pacto não é uma instituição ativista, não é uma instituição contra, mas também não é uma situação a favor do setor privado. É uma organização, uma instituição que trabalha juntamente com o setor privado, para que as empresas avancem na sua transformação
para o desenvolvimento sustentável, que inclua as pessoas em primeiro lugar. Por isso, o tema de direitos humanos, eu poderia falar aqui bastante do tema de direitos humanos, mas não é o foco. É muito forte para a gente, e trabalho, condições de trabalho, assim como transparência e anticorrupção, é uma pauta sempre debatida. Semana passada, a gente completou 10 anos da lei de anticorrupção nas empresas. E o tema de clima, obviamente, que é uma questão de sobrevivência. Então, eu convido a todos a conhecerem o pacto mais profundamente, participarem. Convido a iniciativa da B4 para fazer parte também e apresentar a iniciativa lá. E parabenizo aí pelo lançamento e a todos vocês pela presença. Muito obrigada. Te agradeço, Camila Valverde, obrigado. E seguindo em frente para o nosso último painel aqui, pessoal, eu vou convocar a Cíntia Pérez, ela que é vice-presidente e coordenadora geral da ONG SOS Vida Silvestre. A gente acabou de ouvir da Camila uma visão mais macro, a nível global, os alicerces aí do Pacto Global, mas agora a gente vai ouvir aqui de quem está ali em loco fazendo a coisa acontecer ali na ponta. Não é isso? Então vamos que vamos. Está contigo. Então, Cíntia Pérez, salva de palmas, por favor. Boa tarde. Eu vou dar início a essa fala e a apresentação da SOS. Primeiro, parabenizando a todos que estiveram aqui presentes, que se apresentaram. E vou estar mostrando um pouco do pitch realizado pela Forvia, do Canadá, e em parceria conosco, atua no projeto de realidade virtual e metaverso para a plataforma de educação ambiental. Isso é de suma importância devido aos números de atendimento que a SOS tem hoje no estado do Rio de Janeiro. Volume, né? Se não der, não tem problema não, eu falo. Olá, eu sou a Cíntia Pérez, coordenadora geral da SOS Vida Silvestre. Sediada no estado do Rio de Janeiro, estou aqui para te apresentar o projeto RJ 116, que tem como objetivo promover a educação e a sensibilização ambiental, bem como reduzir os atropelamentos de animais silvestres na região, que compreende 80% da mitigação em toda a rodovia. A SOS Vida Silvestre, além da proteção dos animais, possui vários projetos socioeducacionais que impactam vidas e o meio ambiente, tais como ecologia de estradas, museus da escola, biodiversidade, reflorestamento com mudas nativas da Mata Atlântica, projeto Plantando Vidas em parceria com a Penados, projeto socioeducacional de panificação e confeitaria artística, e foram mais de 50 mil pessoas alcançadas diretamente e 12 milhões de pessoas alcançadas pelos canais de comunicação. Nossos projetos são baseados nos princípios ESG, ambiental, social e governamental. A SOS tem vários parceiros fortes, e todos estão alinhados conosco em promover a educação e a sensibilização ambiental. Um deles é a 4VR, empresa de tecnologia canadense, que cria essa experiência imersiva em realidade virtual e também mapeia áreas preservadas em 360. E agora, com o ESG no mercado de crédito de carbono no Brasil. Convido vocês a conhecer mais sobre a SOS Vida Silvestre, através dos ícones de interação ao redor, e saiba mais o que estamos fazendo. Temos quiz com atividades gamificadas e também a galeria dos parceiros.
Todos os nossos canais de comunicação estão disponíveis. Junte-se a nós nessa jornada que impacta vidas por meio da educação e preservação ambiental. Obrigada. A SOS existe desde 2018 e nasceu devido à sensibilidade de um acadêmico de biologia. Ele hoje é presidente da instituição e ele, transitando na rodovia, identificava as carcaças de animais atropelados e entendeu que poderia ser um pesquisador, em parceria com uma faculdade essa Veiga de Almeida, sediada no Rio de Janeiro, e criou o projeto Museu Vai à Escola, onde a gente trabalha diretamente com crianças, adolescentes e educadores, levando as espécies de animais em estado de taxidermia e promovendo, assim, a sensibilização dessas crianças e o entendimento de uma fauna silvestre que poderia não estar sendo acessada, que muitas vezes nós não temos oportunidade de estarmos dentro da Mata Atlântica ou dentro de alguma floresta. Então, dessa forma, a concessionária 116, que administra 140 quilômetros de rodovia, entendeu que poderia apoiar o projeto, apoiar as iniciativas, e entendeu também, através dos seus acionistas, a mitigação em 80% desses atropelamentos. Então, desde 2018, esse trabalho vem sendo feito. Essas placas são placas de sinalização em toda a rodovia. E aí houve um entendimento que as ações que eram realizadas, ações jurídicas realizadas por conta dos atropelamentos e talvez vidas humanas que estavam sendo perdidas, com o trabalho de educação ambiental nas escolas em 7 municípios e com o trabalho de monitoramento, entendeu que essa mitigação estava acontecendo e hoje essa mitigação está em cerca de 80% desses atropelamentos, que de 1.500 carcaças mensais, hoje a gente teve uma redução considerável. Então, o projeto... A SOS Vida Silvestre é uma ONG dedicada à educação ambiental com foco na preservação da biodiversidade da Mata Atlântica e na redução dos atropelamentos de animais silvestres. Alguns dos nossos projetos socioambientais: Museu Vai à Escola, a Arte em Pneus. Hoje a gente tem várias coordenações na instituição e a Arte em Pneus é uma coordenação presente, é uma coordenação que trabalha com esculturas, então dando uma ressignificação a esses pneus que estariam talvez na natureza. Horta para Todos, Educação Ambiental com Realidade Virtual, que é o que vocês acabaram de assistir, Mercado Voluntário de Carbono e Ecologia de Estradas, que é uma das principais bandeiras da instituição. Aos sábados, foi criado no ano de 2023 o projeto Patrulheiro Ambiental Mirim, com apoio dessa concessionária, e essas crianças recebem aulas de educação ambiental e têm contato com atividades que talvez não teriam. Aqui desse lado é um pouquinho do museu que existe, o Museu de Taxidermia, com os felinos em extinção da Mata Atlântica. Esse é o tour virtual, que vocês já conheceram. Esse é um exemplo de escultura em pneus, que faz parte do nosso meliponário, que trabalha as abelhas nativas sem ferrão, que são as maiores agentes polinizadoras que nós temos. E estando de acordo com os protocolos mundiais para a redução de emissões de gases de efeito estufa e suas metas, bem como atrelado a padrões ESG, é a unha, gente. A SOS Vida Silvestre, muito antes de existir o ESG no Brasil como boom do momento, sempre executou atividades voltadas para o social e para a sustentabilidade, que são 2 pilares da sigla. E não se preocupando em satisfazer a demanda de um mercado promissor, mas a única e exclusivamente voltada em promover a revitalização e preocupação, que aqui é o cuidado com o nosso planeta, sempre através de atividades pautadas na educação ambiental e na promoção de bem-estar social, propiciando principalmente a crianças e adolescentes carentes em estado de vulnerabilidade social, que foram contempladas pelo programa Inclusão Social com Informação de Excelência e Aulas Práticas. Assim, ao se falar em SOS, está intrínseco falar em ESG.
Somos herdeiros de uma imensamente bela, imensamente rica província da terra, que, lamentavelmente, mais temos mal gastado que fecundado. Tamanho foi o desgaste que hoje, tarefa maior é salvar toda a beleza prodigiosa da natureza que conseguiu sobreviver à nossa ação predatória. Esse é um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho das nossas atividades. São quase 6 anos, né, posterior à pesquisa. Hoje nós atuamos em 2 RJs no estado do Rio de Janeiro, a RJ 116, como eu falei, e a RJ 102, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, de uma cidade turística que talvez vocês possam conhecer, que é a Armação dos Búzios. Então, a gente lá está em fase de pesquisa e monitoramento, para depois deixarmos também um museu para ser trabalhado educação ambiental. E atuamos só nessa cidade em 28 escolas públicas. Então, esse é um pouquinho do desenho das nossas atividades e um pouquinho do dia a dia. Hoje nós temos a divisão de vários coordenadores na SOS, coordenador do Meliponário, coordenador do setor de entomologia, coordenador de mídia e marketing. Hoje a SOS cresceu e está com as atividades sendo fomentada principalmente no estado do Rio de Janeiro e pleiteando um espaço também no Sul, onde nós já fomos convidados para levarmos todas as nossas atividades como projeto piloto para o sul do Brasil. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Camila. Bom, é isso, pessoal. Dando já números finais aí ao nosso evento, eu vou também chamar ao palco aqui nosso Odair para dar uns recados muito importantes e também tem uma apresentação final aqui com os recados que são também vitais, importantes para a gente levar adiante. Então, o homem do momento aqui, vamos que vamos. Vamos lá. Bom, está acabando, né? Vamos fazer os ajustes finais, divulgações finais. Cadê o... Tananã. Pronto. Bom, gente, isso aqui é mais um chamamento, né? A gente está construindo um selo. Esse selo ESG da B4, ele vai ser muito parecido com aquele selo que faz as embalagens recicláveis, mas para ele ser construído, nós temos vários trabalhos técnicos de autoridades, né? Um trabalho vai ter que ser bem minucioso para a gente poder espalhar isso para o mundo todo. Então, a gente vai unir corpo jurídico, empresas de consultoria e auditoria. A gente já tem falado com algumas, né, que toparam trabalhar conosco esse grupo de trabalho. Ele começa já na primeira semana de setembro. Então, quem quiser participar, a gente vai deixar contato, vai deixar um link, vai mandando e-mail depois de quem se inscreveu, a forma de participar. E o intuito é que todo mundo consiga ter uma exponencialidade melhor, né, do que a gente está fazendo aqui no Brasil, que para a gente já entendeu que é o núcleo, né, da sustentabilidade. Então, vai ser bem bacana, vocês estão todos convidados a participar desse grupo de trabalho. A segunda coisa, o selo vai ser mais ou menos assim, a gente vai unir auditorias. Então, a gente vai ter nesse selo o blockchain, que é a parte mais importante para dar uma credibilidade e segurança nos dados, uma inteligência artificial que vai concatenar informações, né, para a gente poder curar elas de uma forma mais automatizada. Não significa que vai ser uma inteligência artificial administrando, vai ser uma inteligência robótica, né? A inteligência é humana. Bom, a outra coisa aqui bem legal é que vai ter um evento 5 de setembro da Secretaria de Biodiversidade, liderado pela Fabiane da Incarbon. Fabiane ali. Obrigado, Fabiane, por ter vindo. Estamos construindo uma iniciativa muito interessante, que faz parte de um dos protocolos da Startem, que é um modelo para poder inventariar e ter dados melhores sobre o crédito de carbono capturado no agro, na terra, certo? Então, tá bom. E a última coisa é a inauguração do nosso relógio do fim do mundo, que vai acontecer aqui no AIA. Provavelmente em setembro ainda, vocês vão ficar sabendo. Então, esse relógio vai mostrar ali o tempo que falta para a gente esquentar o planeta se a gente não tomar as atitudes corretas. E os indicadores da B4, onde vai mostrar as empresas que estão realmente comprometidas, que estão mitigando a pegada de carbono no planeta. Bom, pessoal, é isso por hoje. A gente agradece imensamente a participação de vocês. Agradeço bastante ao nosso querido André, que
com maestria liderou esse painel. Vocês fiquem à vontade para tomar um café, conversar. A agenda, eu sei que ela é grande, a gente está disponível para conversar. Um agradecimento bem especial à Lifetime Investimentos do Grupo BTG. Durante 3 meses de trabalho, eles têm dado um apoio substancial para que a gente tivesse um pouco de conforto, né, para falar com investidores, fundos, quem quer vender, quem quer comprar, e também um atendimento magnífico, né, nesse primeiro momento de lançamento da B4. Então, obrigado, Sérgio e Pedro Chaves, que estão ali, né? Quem quiser investir com a Lifetime, os caras são esses, hein? Obrigado, pessoal, e uma boa tarde a todos. Agora, André, por favor, fica à vontade. É isso aí, só concluindo, uma salva de palmas, claro, por favor. E também convocar ao palco aqui Mozart e Odair, também os founders da B4 e todos os palestrantes de hoje aqui, só para a gente tirar uma foto oficial aqui no palco, por favor. Todo mundo que participou. Mas, de qualquer forma, estão liberados aí para todo mundo voltar para suas respectivas rotinas aí de trabalho e seguimos em frente. They show I've tried a million different ways to leave. Oh my, why can't I not find the key? It's too dark, no one shows me how to see.